Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Haha. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje iremos estudar sobre o princípio vital das perguntas 60 a 67. Kardec inicia fazendo um comentário, uma distinção entre os seres orgânicos e os inorgânicos. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem e reproduzem-se, como os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos não têm vitalidade, não têm movimentos próprios e se formam apenas pela agregação da matéria, como os minerais, por exemplo. Na pergunta 60, ele vai colocar: é a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Ele está querendo saber com relação à composição da matéria. E os espíritos respondem: sim, a lei de atração é a mesma para todos. E no capítulo 10 da Gênese Orgânica, no item 16, nós vamos encontrar uma explicação dos espíritos dizendo que as plantas e os animais são formados do mesmo princípio, constituintes dos minerais. Falamos em sentido exclusivamente material, pois que aqui apenas tratamos do corpo. É uma explicação que eles dão no capítulo 10 da Gênese. Nós vamos encontrar todas as explicações para esta parte do Livro dos Espíritos. Na pergunta 61, há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos? E os espíritos respondem: a matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos ela está animalizada. E lá no item 8 do mesmo capítulo da Gênese, os espíritos explicam que a inumerável variedade dos corpos materiais resulta de um número pequeno de princípios elementares combinados em proporções diferentes. São os mesmos elementos químicos que compõem a tabela periódica, que compõem o reino orgânico e o inorgânico. Como exemplo, deram as variadas combinações do oxigênio em diferentes proporções, com o carbono, o enxofre, o fósforo, originando os ácidos carbônico, sulfúrico e fosfórico. Na pergunta 62, qual a causa da animalização da matéria? E os espíritos respondem: sua união com o princípio vital. Aqui nós temos um elemento novo então, o princípio vital que os espíritos começam a nos informar. No item 16 encontramos a seguinte explicação: há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível e que ainda não pode ser definido, o princípio vital. Isso está lá na Gênese, no item 16. Ele é ativo no ser vivente e esse princípio se acha extinto no ser morto, mas nem por isso deixa de dar às substâncias propriedades que as distinguem das substâncias inorgânicas. Ou seja, o princípio vital está no corpo, dando vida ao corpo. Se ele morre, se o corpo morre, o princípio vital se extingue. Na pergunta 63, o princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou é causa? E os espíritos respondem: uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. No item 18 da Gênese Orgânica, os espíritos explicam que a atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor pelo movimento de rotação de uma roda. Cessada aquela ação por motivo da morte, o princípio vital se extingue, como o calor quando a roda deixa de girar.
Ele deu o exemplo da roda. Quando a roda gira, ela gera calor. Assim, o corpo, quando está vivo, os órgãos estão em movimento, os órgãos também impulsionam a ação do princípio vital em todo o organismo, a circulação energética do princípio vital. Na pergunta 64, vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? Nós já falamos anteriormente sobre a Trindade Universal explicada pelos Espíritos. Na Trindade Universal nós temos Deus, o Pai, o Criador, o princípio espiritual que dá origem ao Espírito e o fluido cósmico universal que dá origem a todos os tipos de matéria. Então aqui nessa pergunta Kardec quer saber se o princípio vital ele forma um terceiro elemento. E os espíritos respondem que o princípio vital é, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem a sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento, como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso tem um só princípio. Todos esses elementos, todos os elementos químicos da tabela, que são tidos como elementos primitivos, eles não são os elementos originais. Todos eles são transformações do fluido cósmico universal, assim como é o princípio vital. No item 17 da Gênese, os espíritos explicam: será o princípio vital alguma coisa particular que tem existência própria? É uma reflexão de Kardec, na verdade. Ou integrado no sistema da unidade do elemento gerador, apenas será um estado especial, uma das modificações do fluido cósmico, pelo qual este se torne princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor, eletricidade? Essa reflexão que o Kardec faz é para saber se o princípio vital é mais um elemento gerado pelo fluido cósmico universal, como a luz, o fogo, o calor, a eletricidade, e afirma que é neste último sentido que as comunicações que foram reproduzidas resolvem a questão. É realmente nesse sentido. O princípio vital ele é gerado como os outros elementos do fluido cósmico universal, confirmando esta afirmação. Em todo este capítulo 10 da Gênese orgânica, nós vamos encontrar muitas explicações boas. Ela amplia o nosso entendimento sobre esse assunto. A pergunta 64A é mais uma afirmação. Kardec fala: parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal devido a certas modificações, confirmando que o princípio vital é mais uma modificação da matéria primitiva. E os espíritos dizem isso é consequência do que dissemos. Na pergunta 65, o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? E os espíritos respondem: ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. E na pergunta 66, o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Plantas, animais, o homem, o princípio vital é um só? E os espíritos respondem: sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade que distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela o recebe, não o dá. A matéria, ela não dá movimento, ela recebe o movimento, ela é impregnada do fluido do princípio vital e ela impulsiona o corpo a se movimentar, as células a se multiplicarem, os órgãos a agirem.
Na pergunta 67, a vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? E os espíritos respondem, ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Quando o óvulo se une ao espermatozoide, formando o ovo, ali já existe o princípio vital que impulsiona a multiplicação das células, que vai formar o corpo. Com o desenvolvimento do corpo, também há a impulsão para que o princípio vital haja e multiplique as forças do corpo. Os órgãos se desenvolvem, o corpo se desenvolve e o princípio vital age com mais intensidade nesse corpo. No item 19 da Gênese Orgânica, os corpos orgânicos seriam então verdadeiras pilhas elétricas que funcionam enquanto os elementos dessas pilhas se acham em condições de produzir eletricidade. É a vida, que deixam de funcionar quando tais condições desaparecem. É a morte. Esse item 19 lá da Gênese Orgânica. E segundo essa maneira de ver, o princípio vital não seria mais do que uma espécie particular de eletricidade, denominada eletricidade animal, que durante a vida se desprende pela ação dos órgãos e cuja produção cessa quando da morte por se extinguir tal ação. Na pergunta 67A, poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso, dizem os espíritos. E Kardec vai fazer uma observação. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe sua impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. É o corpo agindo sobre o princípio vital e o princípio vital agindo sobre o corpo. Se nós temos o hábito de ficar muito tempo parados, se somos acomodados, se não fazemos muitos exercícios, esse princípio vital, essa energia também tende a ficar estagnada. Mas nós podemos absorver a energia vital? Sim, podemos. Através do quê? Através da respiração. No ar, nós inspiramos energia vital, esse princípio vital. Por isso, a importância dos exercícios respiratórios. Nós também adquirimos energia vital através da alimentação. Daí a importância de termos uma boa alimentação. E não podemos esquecer que a oração é um dos meios mais eficazes de conseguirmos energia vital. Porque quando nós oramos, nós elevamos o nosso padrão vibratório e alcançamos, através da espiritualidade superior, essa energia que vem até nós e que nos supre de tudo que precisamos para a nossa saúde. Assim também a água fluidificada, o passe, são formas de se transmitir este princípio vital, essa energia preciosa. Encerramos assim mais um módulo do estudo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.